A pergunta que não quer falar. Tráfego pago funciona? Eu me chamo João Vitor e sou suspeito para falar isso, mas eu trabalho com tráfego pago. E nesse vídeo eu vou conversar com você quais são os prós e os contras do tráfego pago e se ele de fato funciona ou não e se ele é válido para a sua empresa. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro para você, tráfego pago não faz milagre. Tráfego pago, ele amplifica aquilo que você já é. Sim, é basicamente isso que você ouviu. De uma forma geral, não adianta de nada você colocar para rodar tráfego na sua empresa se você não tem processos bem organizados, se você não tem uma boa oferta, se você não tem bons criativos. Por que isso acontece? Porque é simples. O tráfego pago, ele vai aumentar a sua visibilidade e vai direcionar o foco dos seus criativos para pessoas com maior intenção, no caso, com pessoas com mais facilidade de entrar em contato via WhatsApp, por exemplo. Uma vez que essas pessoas entram em contato via WhatsApp, lógico, desde que você tenha um bom criativo, vão chegar os leads, mas se você não tiver um bom atendimento, se você não tiver uma boa oferta, ou você não tiver um produto que de fato resolva a dor ou o problema daquela pessoa, não adianta você rodar tráfego. Esse é o ponto que eu tô querendo dizer para vocês, entendeu? Tráfego pago, ele funciona, mas você tem que estar com algumas coisas na sua empresa bem estruturada para conseguir gerar resultado de forma exponencial. Um dos principais pontos, né, melhor dizendo, é isso. É você ter um bom atendimento, é você ter uma boa oferta e o seu problema, ou melhor, o seu produto resolver de fato o problema que essa pessoa está tendo. Porque não adianta de nada eu gerar os leads através do tráfego e chegar no seu atendimento, a pessoa leva 2 horas para responder você, ou melhor, para responder o lead. Não adianta de nada ela responder o lead, mostrar o produto e o valor, o preço que você está cobrando pelo produto seja muito acima do valor que ele de fato está gerando, ou melhor, do valor que ele de fato vale para a pessoa. E o principal de todos, não adianta de nada você rodar tráfego em um produto ou um serviço que não resolve o problema da pessoa. Você está basicamente vendendo um produto ruim. Não tem tráfego no mundo. Literalmente não tem tráfego no mundo que consiga resolver um produto ou serviço ruim, se é que você me entende. Por isso que antes de aplicar tráfego pago na sua empresa, tenha seus processos muito bem estruturados, muito bem amarrados. Se você quiser aumentar ainda mais os seus resultados através do tráfego pago, você tem que trazer mais produtividade e constância. Sim, é basicamente isso. Muitas pessoas acreditam que vão pagar o gestor, vão dar ele a verba, vão gravar 2 criativos e vão faturar milhões de reais. E não é assim que funciona, né? Para o tráfego pago dar certo, você tem que ter uma certa constância. Uma constância na otimização, no caso da parte do gestor, otimização de criativos, que isso envolve a gravação de novos criativos, a otimização das páginas e, é claro, otimização de produto, otimização de oferta, a troca do atendimento se for necessário. E é claro que isso não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Não tem como você começar a rodar hoje e amanhã estar com tudo 100% otimizado. Não, isso é um processo. Aos poucos você aperta uma coisa, você melhora outra coisa e ao longo dos meses você vai começando a melhorar a sua empresa, no caso, o seu marketing da sua empresa, porque você vai começar a vender mais, o seu atendimento vai melhorar, o seu produto vai ter um preço que condiza com o valor que ele tem para o público. E uma vez que está tudo isso ajustado, está tudo isso muito bem amarrado, você consegue maximizar as suas vendas, você consegue maximizar os seus resultados. Por isso que eu digo, tráfego pago é um processo. Não é o que você pode botar para rodar e gerar resultado, mas de uma forma geral, se você realmente quiser maximizar os seus resultados, aumentar o seu ROI para 5 ou 10 vezes, você tem que passar pelo processo, você tem que fazer essas otimizações. Não é só pagar e colocar para rodar, não. São coisas que você vai otimizando durante a sua jornada, mas isso não quer dizer que não funciona, só quer dizer que leva um tempo. E sim, você pode botar para rodar hoje, se for um gestor que já tem entendimento do nicho que ele está trabalhando, ele consegue gerar resultado no primeiro 2, 3 meses. Por quê? Porque ele já sabe quais são os principais erros daquele nicho. Tem nichos onde o atendimento é péssimo.
Ou seja, já é algo que o gestor vai trabalhar desde o início. Tendências que os criativos têm que ser de determinada forma se quiser atrair o público. E vai variando de nicho para nicho. O que é que você não pode fazer? Parar de anunciar. E por último, e não menos importante, você ter um orgânico forte. Sim, quando você tem um orgânico forte, o tráfego pago vai multiplicar os seus resultados. Porque quando você tem um orgânico forte, você tem vídeos que viralizam, você tem conteúdos que geram autoridade e você consegue quebrar as objeções do seu público através desse conteúdo, como também postar stories que gerem conexão. Você consegue basicamente recapitular todo esse público através do tráfego pago. Sim, é basicamente isso que você ouviu. Quando você tem todo esse público extremamente engajado ao longo dos meses, ao longo das semanas e meses, você consegue recapitular, você consegue recuperar essas pessoas através do tráfego pago e colocar elas para basicamente ver um anúncio seu. Ou seja, vai ser uma pessoa muito mais qualificada do que anunciar para um público frio, um público que não te conhece. Então é muito mais fácil com que essa pessoa entre no seu anúncio e é muito mais fácil fazer com que essa pessoa compre de você. Mais fácil fazer com que ela compre o seu serviço ou o seu produto, porque ela já te conhece. Ela sabe que você sabe do que você está falando, ela sabe quais são as dores e problemas que você resolve. Então é uma venda que acontece com muito mais facilidade, justamente porque essa pessoa já conhece você através do orgânico. Por isso, quando você tem um orgânico muito forte, você consegue maximizar e multiplicar os seus resultados através do tráfego pago. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, falar um pouco sobre tráfego, sobre a constância, né? No caso, a otimização de processos na empresa, como isso leva um tempo para acontecer, como juntar tudo isso com um orgânico forte maximiza seus resultados. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque todos os dias, de segunda a sexta, eu vou trazer conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.